Alerta no Pantanal brasileiro: incêndios devastadores podem ter sido causados por mudanças climáticas, segundo o estudo. E você vai ver ainda. Nova onda de frio com possibilidade de geada despenca temperaturas em várias regiões do país. Inflação oficial acelera em julho com alta dos preços das passagens aéreas. E ainda, conta de luz deve ficar mais barata a partir do próximo mês. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Agora são 11 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje é sexta-feira, 9 de agosto. Um estudo publicado garante que as condições meteorológicas que favoreceram os incêndios devastadores no Pantanal brasileiro em junho foram mais intensas e mais prováveis devido à mudança climática. Vamos ver. Um relatório científico publicado pelo grupo World Weather Attribution faz um alerta sobre a situação no Pantanal brasileiro. De acordo com o estudo, as condições meteorológicas que favoreceram incêndios devastadores neste bioma em junho foram mais intensas e mais prováveis devido à mudança climática. O fenômeno teria desencadeado as condições de calor, seca e vento que levaram os incêndios na região a serem no mês passado 40% mais intensos e 4 a 5 vezes mais prováveis. O Pantanal, que também se estende por Paraguai e Bolívia, é considerado um santuário de onças, jacarés e outras espécies, e reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Os incêndios recordes que devoraram 440 mil hectares, na maior área úmida tropical do planeta, em junho, também preocupam os especialistas, porque o fogo costuma ter seu auge nos meses de agosto e setembro. Considerando as previsões climáticas para os próximos meses, é possível que os incêndios florestais de 2024 possam ser ainda mais severos do que em 2020. Naquele ano, estima-se que 17 milhões de animais vertebrados morreram na temporada de incêndios, que devastou 3,9 milhões de hectares do Pantanal. Os cientistas desenvolveram modelos de previsão baseados no fato de o planeta já estar 1,2 grau mais quente do que nos tempos pré-industriais. Até o momento, em 2024, 1,2 milhão de hectares foram consumidos pelas chamas no Pantanal, o equivalente a 8% do bioma. O fogo está associado a práticas agrícolas ou queimadas controladas que acabam escapando do controle. As últimas semanas na cidade de São Paulo nem pareciam que ainda estamos no inverno, né? Mas hoje o dia amanheceu com chuva e mais gelado, com temperatura máxima prevista de 20 graus. E essa nova onda de frio já avança em várias regiões. Mas será que deve permanecer no fim de semana? Vamos saber agora como fica o tempo nos próximos dias, entender melhor o motivo dessa grande mudança com o Francisco de Assis, meteorologista e consultor climático. Olá, Francisco, seja muito bem-vindo. Olá, Tabata, bom dia a você que nos assiste, tudo bem? Bom dia, Francisco. Olha, nós acordamos hoje com um clima bem diferente, né, dos últimos dias. Ontem mesmo o dia ele estava muito abafado aqui na capital paulista. O que explica essa queda tão expressiva na temperatura? Então, já estava previsto chegar essa frente fria pegando São Paulo, pegando a região sudeste do Brasil também para a chegada dela, né? E, consequentemente, na retaguarda dessa frente fria vem a massa de ar frio, a massa de ar polar, causando baixas temperaturas. Por isso que houve essa mudança brusca na condição do tempo, como estava previsto, né? A chuva ainda continua pelo menos amanhã, ainda também tem chuvas em São Paulo, na Grande São Paulo, litoral de São Paulo também deve ter chuvas intensas para amanhã, mas porém com baixas temperaturas. A chuva também chega para o Rio de Janeiro amanhã, né? Trazendo chuva de maneira bem intensa, volume de chuvas na faixa aí de 40, 50 milímetros também, mas também com baixas temperaturas, caindo bem as temperaturas. O ar frio vai avançar mais agora no final de semana, pegando na região sudeste, parte central do Brasil também já começou pegando, e aí essas temperaturas vai cair bastante em São Paulo. Por exemplo, no domingo deve chegar a 4 graus na Grande São Paulo.
Curitiba deve chegar 1 grau também amanhã, já também caindo bastante a temperatura, né? Campo Grande chegar a 4 graus. Rio de Janeiro deve chegar também no domingo 11 graus, caindo bastante a temperatura. E lá em Nova Friburgo, na Serra do Rio de Janeiro, a temperatura chegar negativa em torno de -2, como também Campos do Jordão chegar negativa em torno de -1 grau também a temperatura. Volta a você aí. Francisco, você disse, né, as cidades que terão temperaturas muito baixas, citou Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, até mesmo Campos do Jordão. Quais serão as regiões mais impactadas por essa massa de ar polar? Por incrível que pareça, né, também, por exemplo, Cuiabá vai ser muito impactado também agora, né? Cuiabá, que é uma cidade quente, né? Temperaturas na faixa mínima de 22, 23 graus, e a temperatura deve chegar exatamente para 12 graus também em Cuiabá, né? Exatamente dando esse impacto também. Campo Grande também, chega a 4 graus, muito baixa a temperatura, além de São Paulo, como eu falei, Rio de Janeiro, também Curitiba, Porto Alegre também chegar a 4 graus a temperatura, muito baixo, né? E também Belo Horizonte. Belo Horizonte vai cair, mas nem tanto, mas deve cair pelo menos para 9, 10 graus também em Belo Horizonte, né? Mas a Serra de São Paulo, onde as temperaturas devem chegar a negativo, como também no Rio de Janeiro, né? Também vai ser muito impactada aí com essa massa de ar frio. E também chamamos a atenção ali na parte sul de Minas, né? Algumas regiões devem ter também formação de geada no domingo e na segunda-feira, né? Mesmo sendo geadas fracas, ali principalmente nas regiões de Café, algumas localidades com temperatura na faixa aí entre 3 e 4 graus também. Com você. Francisco, você citou a capital do Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, a região sul, de modo geral, mas focando principalmente, né, no estado gaúcho, deve sofrer com fortes chuvas, novamente, como as que ocorreram no final de abril? As chuvas que ocorreram lá já ocorreram agora, né? Foram chuvas dentro das condições normais, um pouco significativas. Alguns locais teve realmente temporais, né? Mas esses dias agora, aqui em esse frio chegando, vai amenizar a situação da chuva, né? Pelo menos aí até uns 4, 5 dias pela frente, praticamente ficando sem chuva, né? A volta das chuvas para a região sul está voltando dentro das condições normais, não está previsto de ter aqueles temporais, aquelas chuvas intensas que ocorreram, como ocorreram antes, né? Segundo ponto também, essa massa de ar frio está dominando aí várias regiões, então condições de geadas em várias áreas também do Mato Grosso do Sul, a parte centro, meio sul do Mato Grosso do Sul, algumas áreas também do interior de São Paulo com condições de geadas fracas também, grande parte do Paraná também condições de geadas, além de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul também com condições de geadas. Então a gente vê que esse frio está invadindo aí, pegando a parte centro, sudeste e o sul do Brasil com baixas temperaturas e formação de geada. Há alguma possibilidade dessa onda de frio chegar a atingir a região norte e nordeste? Sim, está chegando também, né? Lá no Acre e Rondônia, de uma maneira mais fraca, mas está dando um impacto lá, dando aquele fenômeno que chama da friagem, né? Mas não tão forte como das outras vezes, porque ela está vindo mais, a trajetória dela pegando mais para cima da região sudeste, né? Evitando de ter queda muito brusca ali no Acre e Rondônia, como normalmente acontece também. Então, esse fim de semana, Francisco, vai ser de frio mesmo? Vai ser embaixo da coberta? Não vai dar para pegar uma prainha, não? Exatamente, né? Praticamente um frio retardado, né? Porque nós estamos aí já 10 de agosto, né? E praticamente esse está sendo o maior frio do ano, né? Apesar que passou o inverno todo, não teve um frio bem significativo assim. Então, o frio está chegando um pouco retardado, mas está vindo de uma maneira bem significativa, um frio intenso realmente, propriamente dito, né? Que vai pegar aí parte da região sudeste, depois esse frio também vai avançar, pegar o Espírito Santo no início da semana e pegar também a parte norte e nordeste de Minas Gerais. Para finalizar, Francisco, você mencionou, né, que esse frio veio de forma bem atrasada, né? E isso eu ia até te perguntar, porque o inverno ele segue até dia 22 de setembro, né? Há possibilidade dos dias quentes voltarem? Esse frio ele deve permanecer nesse período?
Não, esse frio vai ser de uma maneira rápida, né? Então, lá para quarta-feira já está passando esse frio, né? Já está passando. Aí volta a esquentar de novo, né? Volta a esquentar de maneira bem significativa novamente. Provavelmente aí, final do inverno para início da primavera, a gente deve ter também ondas de calor pegando a parte centro e sudeste do Brasil. Perfeito. Com você. Francisco, muito obrigada pela entrevista, por esclarecer. Agora, tenho certeza que quem está nos acompanhando já ficou preparado, né? Já imaginou aí a roupa ou o programa que vai fazer no fim de semana. Muito obrigada pela informação. Foi um prazer falar contigo. Obrigado a você. Um abraço. Um abraço. A gente acabou de conversar com o Francisco de Assis, meteorologista e consultor climático. E agora a gente vai para o outro lado do mundo e fala sobre o Japão, que alertou para a possibilidade de um mega terremoto após o tremor de magnitude 7,1 ser registrado ontem, na quinta-feira. As autoridades meteorológicas do Japão alertaram para a possibilidade de um mega terremoto. Na véspera foi registrado um tremor de magnitude 7,1. Esta é a primeira vez que as autoridades japonesas emitem um aviso deste tipo, após a implementação de um novo sistema de alerta na sequência do devastador terremoto ocorrido no país em 2011, que desencadeou o acidente nuclear de Fukushima. A Agência Meteorológica do Japão afirmou que a possibilidade de ocorrer um sismo de alta intensidade é superior ao normal, mas isso não indica que um grande terremoto ocorrerá com certeza. O Japão é um país propenso a terremotos. Um terremoto pode acontecer a qualquer hora e em qualquer lugar sem aviso. Portanto, as pessoas devem estar sempre preparadas em um nível razoável. O terremoto de magnitude 7,1 ocorrido na quinta-feira não causou danos materiais significativos. A Agência de Gestão de Desastres relatou 8 pessoas feridas e alguns trens-bala entre Tóquio e Osaka estão andando mais devagar por precaução. As autoridades também ordenaram que as centrais nucleares de todo o país revisem os seus planos para desastres. E agora, falando de economia, a inflação oficial acelerou em julho com alta dos preços das passagens aéreas. O indicador dos últimos 12 meses atingiu o teto da meta estabelecida pelo governo. A inflação oficial do país voltou a subir após perder força no mês passado e ficou em 0,38 em julho, segundo o IBGE. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor teve alta de 0,21% verificada em junho. Em 12 meses, o índice acumula alta de 4,5%, valor que representa o teto da meta para este ano. E no ano, o IPCA acumula alta de 2,87%. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 tiveram alta em julho. A maior variação, de 1,82%, veio de transportes. No grupo, a maior variação veio das passagens aéreas, que subiu 19,39%. Já o maior impacto foi da gasolina, que aumentou 3,15%. O resultado do grupo habitação, 0,77%, foi influenciado principalmente pela energia elétrica residencial, que ficou 1,93% mais alta. Já no lado das quedas, o grupo alimentação e bebidas caiu 1% em julho. A alimentação no domicílio caiu 1,51% após alta de 0,47% em junho. Foram observadas quedas, principalmente nos preços do tomate, com baixa de 31,24% e da cenoura, com queda de 27,43%. Por região, as maiores variações ocorreram em São Luís e Rio Branco, com alta de 0,53%, influenciadas pelas altas da gasolina. Por outro lado, as menores variações foram registradas em Salvador e Aracaju, com 0,18%, por conta do recuo no preço do tomate. E veja a seguir, Brasil nas Olimpíadas. Isaquias Queiroz é prata na canoagem, faz história como o segundo maior medalhista olímpico do país. A reportagem completa você confere daqui a pouquinho, voltamos já já.
E nós estamos de volta com as principais notícias pelo horário de Brasília. Agora são 11 horas e 47 minutos. Brasil, Colômbia e México reiteraram o apelo à autoridade eleitoral venezuelana para que divulgue a ata das questionadas eleições presidenciais, que declararam vencedor Nicolás Maduro. Washington alertou que o governo da Venezuela vai sofrer uma pressão internacional caso os líderes da oposição sejam presos. Brasil, Colômbia e México reiteraram o apelo à autoridade eleitoral venezuelana para que divulgue a ata das eleições presidenciais, que declararam Nicolás Maduro vencedor. A oposição venezuelana denuncia como fraude os resultados eleitorais de 28 de julho, que mostram Maduro como vencedor com 52% dos votos, contra 43% de Edmundo González Urrutia. O Conselho Nacional Eleitoral, pró-governo, indicou que foi vítima de hackers e não publicou os detalhes da contagem. A oposição denunciou perseguição e Washington alertou que Maduro vai sofrer uma pressão internacional que não pode ser imaginada se os líderes da oposição forem presos. Estados Unidos, União Europeia e países latino-americanos, incluindo alguns governados por presidentes de esquerda, como Brasil, Colômbia e México, apelaram à publicação das atas. Maduro pediu ao Supremo Tribunal de Justiça, acusado de servir ao chavismo, para lhe pedir que certifique a eleição através de um processo que acadêmicos e líderes políticos consideram inadmissível. Brasil, Colômbia e México desenvolvem esforços diplomáticos em busca de soluções para a crise desencadeada após as eleições e afirmaram ter tomado conhecimento do processo na mais alta corte. Mas em um comunicado conjunto, destacam que partem da premissa de que a CNE é o órgão ao qual corresponde por mandado legal a divulgação transparente dos resultados eleitorais. E uma boa notícia agora para o bolso dos brasileiros. As contas de luz devem ficar mais baratas a partir do próximo mês. O governo federal anunciou uma redução nos valores de até 10% de acordo com a região. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou que a redução vai ser de 3% a 10% nas contas de energia já em setembro. O ministro detalhou que essa redução é possível devido à quitação de dívidas acumuladas relacionadas a 2 encargos específicos, a conta de escassez hídrica e a conta Covid. O ministro também explicou que a medida provisória enviada pelo governo ao Congresso, que permitiu a transformação das dívidas da Eletrobras em títulos financeiros negociáveis no mercado, foi crucial para possibilitar essa mudança. As pendências financeiras do passado foram encerradas, o que vai permitir uma economia de 500 milhões de reais para o consumidor brasileiro. Silveira destacou que a principal preocupação do governo é aliviar a carga financeira sobre os consumidores e fomentar a economia nacional. Os percentuais da redução na conta de luz variam conforme a localidade onde o consumidor reside. No Amapá, por exemplo, o alívio deve ser de 10% nas contas. No Rio de Janeiro, a redução será de 6%. Silveira enfatizou que a eliminação desses encargos representa uma mudança estrutural e definitiva na conta de energia dos brasileiros e vai gerar uma grande economia para os consumidores. E hoje pela manhã, o Brasil ganhou mais uma medalha nos Jogos Olímpicos. O canoísta Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata na prova de canoagem em velocidade de extensão de 1 quilômetro. Essa é a 5ª vez que o mineiro sobe ao pódio das Olimpíadas. Após a derrota na categoria em duplas ontem, Isaquias Queiroz teve uma nova chance e voltou às águas para disputar a prova que o transformou em uma lenda da modalidade, a canoagem individual C1000. Na largada, o brasileiro começou bem e figurou entre os 5 primeiros colocados, cumprindo a estratégia de chegar nos últimos 250 metros com chances reais de medalha. E foi isso que aconteceu. No fim da prova, Isaquias cresceu e saiu da 5ª para a 2ª colocação. E subiu pela 5ª vez em um pódio olímpico, se consagrando como um dos maiores atletas da história do Brasil.
Com a quinta medalha, Isaquias Queiroz se iguala aos velejadores Robert Scheid e Torben Grael e só fica atrás da ginasta Rebeca Andrade, com 6 medalhas. Parabéns para ele. E o Brasil acordou hoje com expectativa de medalhas. Como vimos agora há pouco, Isaquias Queiroz já garantiu a dele. Mas não é o único não, viu? O Brasil vai disputar a final do vôlei de praia feminino com a Duda e a Ana Patrícia. Além das medalhas, as meninas da ginástica rítmica fizeram história e chegaram na melhor colocação do Brasil na modalidade. O Brasil disputou a qualificatória da ginástica rítmica por equipes e conseguiu um bom resultado. Ficou a uma posição da disputa da final. O momento marcante foi a participação da Vitória Borges, que, mesmo machucada, não deixou a equipe na mão e teve de sair carregada pelas companheiras após a apresentação. No vôlei de praia, a dupla brasileira top 1 do mundo, Duda e Ana Patrícia, vão enfrentar às 5h30 da tarde, no horário de Brasília, uma dupla canadense e tentam trazer o tão esperado ouro na modalidade que não acontece desde Atenas, em 1996. No atletismo, apesar de Alisson dos Santos ter dificuldades ontem na semifinal, ele garantiu tempo suficiente para disputar a medalha. O brasileiro é um dos favoritos para o pódio nos 400 metros com barreiras, que acontecerá às 4h45 da tarde. E no individual geral da ginástica rítmica, Bárbara Domingos fez história. E ela é a primeira brasileira a disputar a final que está acontecendo nesse exato momento. Mas, infelizmente, ela não tem mais chances de pódio. E na edição de hoje, vamos conhecer a capital argentina, Buenos Aires. Vem comigo. Buenos Aires é a capital e maior cidade da Argentina, além de ser a segunda maior área metropolitana da América do Sul, atrás apenas da Grande São Paulo. A cidade é um dos mais importantes destinos turísticos do mundo. É conhecida por sua arquitetura de estilo europeu e por sua rica vida cultural, com a maior concentração de teatros do mundo. Na primeira metade do século XX, Buenos Aires era considerada o meridiano de Greenwich literário, da região Platina, título conquistado pela modernização da cidade. Não só nos âmbitos econômico e estético, como também pela sua modernização como estilo cultural. A cidade foi a sede da primeira edição dos Jogos Pan-Americanos, ocorridos em 1951, além de ter recebido partidas incluindo a final da Copa do Mundo FIFA de 1978. E antes de encerrarmos a edição manhã do Redação Hit de hoje, vamos ver uma câmera ao vivo com vista da Avenida 9 de Julho, na cidade de Buenos Aires. Saindo então do estúdio Hit em São Paulo, vamos diretamente à Terra de los Hermanos. A Avenida 9 de Julho é uma das avenidas mais largas do mundo, com até 459 pés de largura. Ela atravessa o coração de Buenos Aires e é um marco central da cidade. E o obelisco é uma grande atração, viu? Além de ser um marco da cidade, um ponto obrigatório para uma clássica foto de turista, o obelisco também é utilizado como um ponto de encontro em eventos muito importantes que acontecem por lá, como manifestações políticas, comemorações esportivas, festas em feriados, além também de receber iluminações diferentes em causas nacionais. E com essa imagem tão bonita da cidade dos nossos queridos hermanos, encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima sexta-feira para você e até mais.